Meus irmãos, está conosco hoje o Reverendo Robert. Reverendo Robert é um querido amigo. Nós caminhamos juntos por alguns anos, quando trabalhamos na igreja presbiteriana aqui na Lapa. E Deus deu o privilégio de nós termos esse tempo juntos lá. Fomos auxiliares do reverendo Jorge Alberto Canelhas, durante alguns anos juntos lá na Igreja Presbiteriana da Lapa. Esse mês, no aniversário da igreja, vocês acho que não perceberam ainda, mas é só lapiano que veio para cá, né? É só ex-lapiano, né? Reverendo Gilberto semana passada, reverendo Robert hoje, semana que vem, reverendo Nilson, todos colegas de ministério no tempo de Igreja Presbiteriana da Lapa. E o Robert, além de ser um colega, um amigo próximo, ele é casado com a Priscila, que não está aqui com ele hoje, porque está lá no Congresso Fiel de Mulheres, lá em Santos. E a Priscila é filha do Valdir e da Vera, irmã do Fernando, que são da minha igreja de origem lá no Paraná. E o Fernando foi quem levou o Evangelho da Redenção para a minha vida. Então, a Pri, o Luciano, o irmão dela, o Fernando, e a família, o Valdir e a Vera, são muito queridos, são muito próximos a mim. E aí o Robert, eu já era da família, ele entrou na família depois, né? Aí nós nos conhecemos. O reverendo Robert hoje ainda é pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, mas plantando uma igreja aqui na Baixada Santista, ali em São Vicente. Um trabalho muito precioso, abençoado. Tive a oportunidade de conhecer no começo desse ano. Já tem dado graça lá com várias pessoas naquele projeto, naquela plantação, e nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida do reverendo Robert, que vai trazer a mensagem do Senhor para nós nesse momento. Queria orar por você, reverendo. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado ele na exposição da Escritura, na plantação daquela igreja ali em São Vicente, na Igreja Presbiteriana Betânia, e nós vemos ali, Senhor, a mão do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida da Priscila, das meninas. Senhor, que o Senhor continue a derramar graça sobre essa família querida. E que agora, Senhor, da parte do Senhor, Ele fale ao nosso coração. Que o Senhor dê graça a Ele, unção do alto, para ser boca do Senhor, para falar ao nosso coração através da exposição da Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Som, ok. Queridos, já fui bem apresentado, né? Então nós já vamos pular essa etapa, abrir a palavra do Senhor, para meditarmos naquilo que o Senhor separou para nós nesta manhã. E o texto se encontra em Filipenses, capítulo 1, os versículos de 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, os versículos de 27 a 30, é a leitura que faremos. Iremos olhar para o texto, expor o texto, e pedimos que Deus nos dê graça para isso, tá bom? Uma alegria estar com vocês, é um privilégio. Já é a segunda vez, né, que eu estou aqui nesse púlpito, compartilhando da palavra do Senhor. E agora no aniversário, né, 61 anos de história. E essa igreja, ela começa de forma muito graciosa, porque ela começa em missão, não é? Quando lá em 1962, a junta missionária do presbitério de São Paulo entende que neste bairro se fazia necessário iniciar um trabalho. E aqui, iniciado pelo reverendo Rubens Pires de Amaral Osório, apoiado também pelo reverendo Miguel Orlando de Freitas, eles iniciam aqui o culto ao Senhor, na dinâmica de plantação, indo para casa, depois da casa encontrando um espaço, aquele espaço sendo um local de adoração. 61 anos de história. E toda a história, ela tem um início. O início da história cristã se dá num chamado, numa vocação e, de fato, numa obediência. Então, nós precisamos continuar, não o legado desses homens, mas continuar o chamado de Deus para cada um de nós,
para vivermos a missão que Ele deixou, ainda para a Igreja Pompeia, e da Igreja Pompeia a tantos outros locais que Deus chamar essa igreja para abençoar e plantar. Então essa é a nossa missão. Parabéns pelos 61 anos. Ainda é nova, mas com tantos frutos para a glória de Deus. Vamos ler o texto? Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo e que continuam a ter. Li aqui na versão Nova Almeida atualizada. Queridos, a igreja é um organismo vivo, fiéis comprados pelo sangue de Jesus Cristo, unindo-se para viver esse organismo do qual todos são necessários, todos são importantes, dentro de um propósito ideal que Deus estabeleceu individualmente a cada um, só que o propósito individual a cada um é o mesmo, pois Deus dá o mesmo propósito a todos. E o propósito dado por Deus a essa igreja, comprado pelo sangue de Jesus, é o propósito de viver para a glória dele. E viver para a glória dele requer luta, requer esforço, requer dedicação, requer entrega, requer a abnegação de diversas coisas que eu tenho como prazer próprio, para viver o prazer que não é meu, mas daquele que me chamou para ser um com Ele. E dentro dessa dinâmica da vida cristã, nós temos a condição de viver os propósitos de Deus e sermos abençoados quando vivemos nesse propósito. Nós temos muito uma tendência em mente de viver de acordo com aquilo que sentimos. Nós sentimos alguma coisa e isso determina aquilo que somos. Mas quando olhamos para a Escritura e para o nosso chamado, nós vamos perceber que não tem algo na nossa emoção que nos conduz para Cristo, mas tem algo que passa a ser realidade em nós, muda a nossa consciência e nos faz enxergar a obediência. E quando eu obedeço, eu sinto o prazer de obedecer àquele que de fato não apenas me chamou para ser um com Ele, mas de forma mística me colocou no corpo dele. E não só a mim, mas também todos os outros que Ele chama. E aí Ele dá o nome disso de igreja. E essa igreja agora, ela tem que viver lutando por uma fé, a fé evangélica. Paulo vai dizer lá em Efésios que ele deu dons de ensino a homens a fim de que eles possam preparar, equipar a igreja para que ela exerça o seu papel dentro do chamado de Deus. Mas para isso, essa igreja ela tem que ter uma unidade de fé. E essa unidade de fé, essa é o conhecimento que todos precisam ter da realidade da obra salvadora e da missão depois de compreendermos. Que obra é essa? Como o Tiago vai dizer, que nós agora precisamos evidenciar o nosso chamado, a nossa salvação, com obras. Pois fé sem obras é morta. Mas a fé genuína, ela não é morta, ela é viva, porque ela vive para esse propósito. Paulo vai trazer essa realidade para a igreja de Filipos, uma igreja que ele amava, uma igreja que ele plantou, uma igreja que ele de fato teve condições de ensinar sobre o verdadeiro evangelho. E ele faz isso lá na cidade de Filipos. Filipos é uma colônia romana. A cidade era uma espécie de lugar que habitavam pessoas aposentadas, militares fora de combate, uma cidade de refúgio, de recompensa por tudo que eles prestaram quando estiveram em serviço em Roma. É uma cidade do sonho de todo aposentado, que pode desfrutar dos benefícios de Roma,
sem estar em Roma, mas numa cidade mais tranquila. E para o cidadão romano, essa era uma cidade paraíso, porque não estava em Roma, mas os seus moradores tinham todo esse privilégio e status de um cidadão que estava na capital. Por isso os moradores tinham orgulho de serem cidadãos romanos. O que Paulo vai dizer aqui, que isso é bom. Ter orgulho da sua cidadania é bom. Nós temos que ser de fato patriotas, cidadãos, isso é bom. Mas você precisa entender que a partir do momento da sua salvação, você não é mais apenas um cidadão da sua pátria, mas você é da pátria celestial. Por isso que ele inicia trazendo para nós a seguinte realidade para compreendermos a nossa cidadania no reino. Ele diz que a nossa cidadania reflete a nossa missão, quando aqui no verso 27 ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. O viver aqui é apontar para essa cidadania. O texto no original nos sugere: portai-vos como cidadãos. E Paulo está dizendo: vocês se alegram por serem cidadãos romanos, ótimo, isso é bom, mas vocês precisam se alegrar pela cidadania que vocês receberam em Cristo Jesus. Vocês são cidadãos do reino de Jesus. E por isso, não esqueçam de cumprir com as suas obrigações aqui, mas aqui cumprindo com as suas obrigações que vêm de lá. Como ele expressa para nós em Colossenses, que ao vivermos nesse plano terreno, nós temos que viver na realidade da eternidade, quando pensamos e buscamos as coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Nós cumprimos com os nossos direitos e deveres, mas não podemos esquecer que é uma cidadania que ela não é passageira, como a daqui, mas ela é eterna. E ela não só é eterna, ela é a nossa morada final. Então, igreja, diz Paulo na sua carta aos Filipos, vocês precisam viver essa cidadania. E viver essa cidadania, vocês precisam demonstrá-la de modo digno do evangelho que foram chamados. Viver de modo digno do evangelho de Cristo é compreender a razão desse chamado na prática. Veja comigo o capítulo 2, e eu quero ler com vocês os versos 12 em diante, que Paulo vai mostrar como é viver de modo digno do evangelho. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Agora presta atenção. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Viver de modo digno do evangelho é compreender que a partir do momento que houve a transformação, ela me levou a uma mudança real e completa. Nós fomos chamados de um estágio de pecaminosidade, de degradação, para um novo estágio de santidade. Sermos irrepreensíveis perante aquele que nos chamou para a glória de Deus Pai. Quando nós olhamos para a estrutura criacional, nós vemos que lá na criação Deus deu ao homem o privilégio dele ser perfeito. Mas dentro da liberdade que ele tinha de escolher entre o bem e o mal, ele escolheu o mal porque ele queria ser como Deus. E com isso a consequência do pecado adentrou no mundo. E isso reflete em mim e em você, descendentes de Adão. Então toda a nossa faculdade volitiva, os nossos pensamentos, afeições e ações são afetados pela natureza pecaminosa. Mas essa natureza pecaminosa, ela tem um encontro agora com aquele que vai mudar essa perspectiva, que é Jesus Cristo, na sua obra de salvação.
E Jesus Cristo, então, ao salvar o seu povo, ele transforma a disposição mental que era reprovável para uma disposição agradável. Agora, a minha vontade não vai ser uma vontade para os meus prazeres, a minha vontade vai ser para fazer a vontade daquele que é Senhor da minha vida. Mas o grande problema é que na realidade deste mundo caído, da qual nós já fazemos parte, tendo uma nova vida, ainda temos resquícios dessa natureza pecaminosa, ainda falhamos, ainda pecamos, ainda permitimos que a nossa natureza fale mais do que a nova natureza recebida em Cristo Jesus. E por isso nós trazemos problemas relacionais para viver com a igreja, pela igreja, levando o nome da igreja. Quando Jesus nos transformou, Ele nos deu uma nova identidade. E a nova identidade em Cristo tem que me levar a essa disposição de agradar a Ele e não a mim mesmo. Contudo, a realidade que nós vemos nem sempre é assim. Porque dentro de casa, os nossos relacionamentos não são para a glória de Deus, são para a glória nossa. O marido quer que a esposa faça a sua vontade, afinal de contas, ele é o sacerdote do lar. E a mulher quer que o marido reconheça toda a sua entrega, também ajudando nos compromissos do lar. Mas quando isso é posto em xeque, passa da realidade de humildade para soberba, da soberba impondo ira, e da ira consequências nesse relacionamento. Viver do modo digno do Evangelho não é viver assim. Viver do modo digno do Evangelho é reconhecer a necessidade que temos um com o outro e de ver o nosso relacionamento não para agradar o outro, mas para glorificar a Deus. Nós temos uma máxima nos casamentos que não é bem da forma como é dita. Quando dizem que você casa para fazer o outro feliz e a consequência da felicidade do outro vai redundar na felicidade tua também. Isso é viver na perspectiva terrena, não na perspectiva celestial. Porque quando olho para a Escritura, eu entendo que eu não casei para poder fazer a minha esposa feliz. Eu casei para fazer Deus feliz, porque Ele é o objeto da minha adoração, Ele é o objeto do meu culto. A realidade que eu passo então a desfrutar, vivendo dentro dessa dinâmica, é sim a alegria daquele que está ao meu lado, daquela que está ao meu lado. Por quê? Porque eu vivo vertical para resultar nisso em vivência boa, harmônica dos frutos do Espírito na horizontal. Então entenda que viver do modo digno do Evangelho é reestruturar toda a disposição da minha vida. A forma como eu penso, como eu ajo, como eu vivo. Paulo está chamando a atenção dessa igreja para entenderem que eles precisavam olhar para a salvação e reconhecer que ela deve ser desenvolvida. E desenvolver a salvação é negar diversas coisas, mas a principal delas é negar a si mesmo. Essa carta de Paulo à igreja de Filipos é sempre vista como a carta da alegria. E é. Mas eu gosto de enxergar dentro de uma outra realidade. Quando você passa a estudar a carta, você percebe que é falado sim de alegria, mas sempre como resultado e não como consequência. O que é mais dito por Paulo à igreja? Vocês precisam viver unidos, vocês precisam ser famílias, vocês precisam resolver os conflitos, vocês precisam compreender que essa obra nos uniu. Eu, Paulo, estou preso, mas estou unido a vocês, e vocês estão unidos a mim. Fato é que vocês estão me ajudando e se preocupando comigo. Mas essa unidade tem que transparecer quando eu passo a viver a intensidade dela e demonstrar, através dessa intensidade, a alegria. Então, quando ele fala de alegria, ele fala como resultado, nunca como consequência, como o primeiro ato. E de fato é.
Nós nos alegramos quando algo nos beneficia. Nós nos alegramos quando de fato as coisas estão boas. Nós nos alegramos quando entendemos que as coisas estão caminhando numa direção aceitável. E é isso que é viver o modo digno do Evangelho. Mas eu preciso compreender que eu vivo não para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que me salvou e se entregou por mim. Esse é o primeiro ponto que Paulo vai trabalhar. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Com que propósito? Ele diz, para que ele, Paulo, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, ele possa ouvir a respeito deles, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Presta atenção agora nessa segunda parte do verso 27. Que estejamos em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Viver do modo digno do Evangelho já foi visto por nós. Agora precisa ser transparecido através de nós, como corpo, como igreja. Então a igreja, a família da fé, precisa pensar a mesma coisa, pois tem o mesmo Espírito. Porque essa família vai precisar dessa unidade para a missão. Vai precisar dessa unidade para cumprir o propósito de Deus. Lutar pela fé evangélica não é uma luta sozinha, mas é uma luta em unidade. Não é assim que é dito? A união faz a força. E está certo. Mas a nossa força não vem da nossa unidade. A nossa força vem daquele que nos une nele e nos direciona como seu cabeça, que é Cristo Jesus. Mas nós precisamos resolver os problemas pessoais. Nós precisamos resolver os problemas que conflitam dentro dessa unidade, para que o nosso pensamento seja um, para que a nossa fé seja a mesma, para que o propósito na luta seja de fato a evidência da fé evangélica. Nós, queridos, nós temos uma dificuldade de ser igreja. Nós temos uma dificuldade de ser igreja. Porque ser igreja é se atentar para o outro. Mas se atentar para aquilo que o outro é ou para aquilo que ele precisa, não é fácil. Nós gostamos sempre de perguntar, meio que como uma mantra, né? Como que estão as pessoas? E nós fazemos isso. Tudo bem? E a pessoa diz tudo bem, ok. E isso basta. Nós nos aprofundamos sobre o estar tudo bem. Porque se ele está tudo bem, é porque ele tem coisas que ele está experimentando. É importante eu saber também. E quando ele diz que não está tudo bem, a nossa tendência é parar por aí. Eu não quero avançar. Porque se eu avançar, vai ser problema para mim. Eu vou ter que emprestar o meu ouvido. Eu vou ter que emprestar o meu coração. Eu vou ter que chorar com ele. E isso é danoso. Afinal de contas, eu tenho esposa, filhos, eu tenho trabalho, eu tenho tantas responsabilidades que mais uma deixa para o pastor. Ele é conselheiro bíblico. Ele é pago para isso. Deixa para os presbíteros que foram chamados, são vocacionados. Os seminaristas, esses são obrigados a fazer. Afinal de contas, eles têm que fazer para mostrar que eles têm um chamado, a fim de chegar no objetivo final, que é ser pastor do rebanho. Mas quando eu olho para a Escritura, eu vejo que o chamado não é para o seminarista, não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o diácono, professor de escola dominical, é para a igreja. É para todos. Por isso que Paulo está dizendo, igreja, vocês todos precisam ter o mesmo espírito. Precisam ter o mesmo sentimento de alma. Vocês precisam pensar a mesma coisa, porque o propósito está diante de vocês. E nós lutamos quando pela fé evangélica?
Toda vez que acordamos, nós estamos lutando. Porque nós estamos num mundo caído, com pessoas caídas, com pessoas que estão em todo tempo nos defraudando, pessoas que estão em todo tempo nos perseguindo, pessoas que estão todo tempo nos rebaixando. Nós estamos numa constante luta e somente a igreja poderá ser a estrutura dada por Deus para enfrentar esse inimigo. E é isso que Paulo vai dizer. E que nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto é da parte de Deus. Ou seja, quando nós estamos unidos, entendemos o nosso propósito, o nosso chamado, nós estamos aptos para a luta. E nessa luta nós não teremos medo, porque nós estamos indo com aquele que já venceu a nossa luta, que já conquistou a vitória, que de fato já reservou para nós a coroa da vida. E é isso que na sequência Paulo vai também dizer sobre o sofrimento. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. E quando Paulo está dizendo que nós recebemos a graça de sofrer, ele está levando-nos ao entendimento desse desenvolvimento de salvação, a fim de que a vida cristã seja numa guerra, onde que vai gerar sofrimento, mas a alegria de estar na guerra e sofrer por Cristo é de fato compreender essa unidade que eu tenho com Ele. É muito bom não ter preocupação. É satisfatório chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro, dormir e descansar, sem se preocupar com o que se passou e nem com aquilo que virá. É muito bom. E isso deve ser a nossa realidade. Mas nós temos que fazer assim quando nós podemos deitar, certo de que estamos todos machucados, feridos. Está tudo dolorido, mas tá bom, porque a guerra foi em nome de Jesus. Levantar, sabendo que a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar a armadura de Deus, para poder começar o dia e enfrentar os inimigos dele. Nós somos chamados como soldados para essa batalha, para essa guerra. Vocês acham que 61 anos de história é marcado só com belezas dentro dessa estrutura que se tornou a igreja presbiteriana da Pompeia? Da Vila Pompeia? Se você olhar para as atas, se você olhar para a história, você vai perceber quantos homens e mulheres sofreram para que isso fosse uma realidade. Quando nós começamos a olhar a história, lógico que eu fiz minha tarefa de casa, como vocês viram, eu fui lá conhecer um pouquinho da história. E você vê que foi lindo o começo, né? Já rapidamente no começo, eles acharam um espaço e nesse espaço já começaram a escola dominical com 41 pessoas. Olha que beleza! Mas no meio do caminho, houve pessoas que desistiram, fraquejaram, abandonaram. Outras que não entenderam o sofrimento. Isso não é diferente de hoje. Mas a igreja está aqui, você está aqui, você é essa igreja. E nós não podemos parar. O sonho do pastor Wagner não é apenas ver uma igreja cheia, mas ver uma igreja vivendo um propósito. Não é apenas uma igreja que as pessoas queiram estar, mas é uma igreja que busca se reforçar para a luta da semana, para a luta do dia. E isso é ser igreja. É isso, é entender o propósito. Isso é entender o chamado. Então nós estamos unidos para viver o propósito. Nós estamos unidos para sofrer pela causa de Cristo e não a nós. E Paulo vai dizer aqui que nós recebemos graça para sofrer. Então o sofrimento é a realidade.
O sofrimento é uma realidade. E nós recebemos graça para isso. Quando João vai lá no seu primeiro capítulo falar sobre esse verbo que se encarnou, ele vai dizer lá no verso 14 que nós vimos a glória daquele que se encarnou. E ele vai dizer que há nele graça sobre graça. Ou seja, em Jesus a graça de salvação, mas também a graça abundante para a sustentação da nossa vida com Ele. Então, ao falar sobre a graça que está sobre graça, é uma graça que ela continuamente se estende a mim e a você. Ou seja, eu não preciso ter medo da batalha, eu preciso ter medo de não entrar nela. Porque se eu não entrar nela, eu estou negligenciando e não estou vivendo de modo digno do Evangelho. E consequentemente, o meu sofrimento não será um sofrimento que vai redundar em alegria, mas vai ser um sofrimento que vai redundar em tristeza. Como seria essa dinâmica de sofrimento que redunda em alegria e sofrimento que redunda em tristeza? O sofrimento que redunda em tristeza é a sua depressão, a sua ansiedade, o seu síndrome do pânico. São coisas que você se deixa dominar. Quando seus pensamentos param de olhar para Cristo, para olhar para si mesmo, quando seus pensamentos param de enxergar a atitude que você tem que ter ao viver neste mundo, para viver atitudes que você entende que são boas, agradáveis para você e para o outro, o resultado disso vai ser, de fato, cancerifado e muita tristeza. Agora, quando é diferente, quando eu trabalho, quando eu luto, quando eu chego todo ferido, mas eu consigo entender que tudo isso fiz para a glória de Deus, o resultado de fato é alegria. Então por isso que Tiago vai dizer que nós temos que ter motivo de alegria ao passarmos por toda a provação. Sabendo que essa provação está produzindo em nós algo bom. Nós vamos ser parecidos com Cristo Jesus. Então quando aqui ele fala de prova, ele está dizendo o seguinte, lembra lá no Coliseu Romano, quando os homens estão ali, naquele lugar, tentando se desvencilhar do perigo. E então o imperador se levanta para poder dar uma sentença, e quando ele faz assim com o dedo, a joinha para cima, é que esse está livre. Esse está liberto, esse de fato conseguiu o objetivo e agradou o imperador. E quando ele faz assim para baixo, então o negócio ficou feio. Aquele lá vai morrer. Paulo está usando desse elemento que era conhecido por eles para dizer, é assim o nosso sofrimento. Jesus olha para nós e nos aprova ou nos rejeita. Quando ele nos aprova, o resultado sempre será alegria. Quando os rejeita, o resultado sempre será tristeza. Então, viver do modo digno do Evangelho é compreender que nós estamos unidos para um propósito, nós estamos unidos para uma missão, nós estamos unidos para sofrer com Cristo Jesus. E não somente de crer nele. E aqui, quando ele fala não somente de crer nele, ele também está levando para essa realidade da fé natural e da fé sobrenatural. A fé natural é a fé que todos têm. É a fé morta de Tiago. A fé sobrenatural é a fé viva que também Tiago vai falar nesse grande contraste entre o elemento da fé sem obras e o elemento da fé com obras. Então, ele está dizendo que muitos podem crer, mas não viver. Agora vocês precisam crer e viver a crença. Essa é a fé viva. Essa é a fé genuína. Esse é o modo digno de viver o Evangelho. A Pompeia tem mais história para escrever. E a história agora precisa ser escrita por cada um de vocês. A história precisa ser escrita com a vida de vocês. A história precisa ser escrita com vocês unidos na mesma causa, tendo a mesma sintonia com Cristo para lutar pela fé dele. É isso que nós precisamos fazer. Não podemos nos estagnar e deixar que o mundo determina a nossa alegria.
mas olhar para aquele que é a fonte da nossa alegria, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a sua causa e a sua missão. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Vamos pensar de forma prática um modo de fazer isso. Em primeiro lugar, resolvendo um problema entre nós. E como resolvendo um problema entre nós? Enxergando que nós precisamos amar o outro mais do que a nós mesmos. Para isso eu preciso me despir do meu orgulho para viver a humildade. Na sequência, capítulo 2, Paulo vai falar sobre isso e vai dar um exemplo para nós. E o exemplo que ele dá é o exemplo de Cristo. Ele vai dizer que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos. Porque, ao fazermos assim, nós teremos também o mesmo modo de pensar de quem? De Cristo Jesus. Então, qual é o modo de pensar de toda a igreja? Quando diz que nós temos que estar unidos de pensamento? Esse de Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que resolver os nossos conflitos. Então, se você tem conflito com o seu irmão, você tem inveja do seu irmão, se você não quer falar com o seu irmão, se você, de algum modo, você rejeita o seu irmão só de olhar para ele, sem conhecê-lo, você tem um grande problema com Cristo Jesus. Você tem um grande problema. Você não está sendo igreja. Você está sendo problema para a igreja. E Deus não vai te abençoar. A igreja continua. A igreja continua. Porque Deus levanta aqueles que são a igreja. Mas você vai ficar para trás. Então resolva os conflitos. Não espere para amanhã para resolver aquilo que Deus chamou para de fato demonstrar na sua vida diária com o seu irmão. Quando lá em Efésios, Paulo vai dizer sobre a realidade do perdão, ele vai dizer que eu tenho que perdoar o meu irmão à medida do perdão que eu recebo de Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer para nós? O perdão tem a ver com aquilo que você recebeu. E se você recebeu perdão, você tem que perdoar. Agora entenda isso mais profundamente. Porque o perdão não tem a ver com um sentimento. E aqui os casais precisam compreender isso. Porque muitas vezes no casamento funciona mais ou menos assim. Né? Temos o conflito, temos o problema, e está ali, posto diante de nós. E já temos a divisão, né? Já temos ali a separação entre um e outro. Só que a tendência natural é, eu preciso de um tempo. Eu preciso esperar mais. Eu preciso que você me deixe só. Eu preciso disso para então eu entender todas essas coisas, para depois a gente voltar a conversar. Mas quando eu olho para Efésios capítulo 4, eu vou entender que Paulo está dizendo o contrário. Diz o texto que nós não devemos pôr o sol sobre a nossa ira. Porque quando fazemos isso, nós estamos dando lugar para quem? Para o diabo. Ou seja, o conflito precisa esperar você sentir alguma coisa para então ir lá falar com seu irmão? Não, isso é seu orgulho, isso é o seu pecado. Porque o perdão não tem a ver com aquilo que você sente para fazer, mas aquilo que você faz para sentir. Eu faço porque é uma obrigação, o sentimento resultará disso. Entendeu a dinâmica que Paulo fala sobre unidade e alegria? Trazendo para o conceito do perdão, é assim que devemos viver. Então não espere sentir algo do seu irmão ou achar que o seu irmão precisa ir até você primeiro para então você falar com ele. Isso é orgulho, isso é pecado, isso está destruindo a igreja de Cristo. E é você que está destruindo. Perdoa. E o perdão, ele traz essa liberdade de experimentar um amor sacrificial, que muda a disposição até daquele que perdoa, como daquele que pede o perdão. Então, de forma prática, resolva esse conflito hoje, não espere para amanhã. Você e Deus, e você e o seu irmão.
Segundo lugar, para vivermos de fato desse modo e com essa unidade, nós precisamos compreendê-la a partir da verdade revelada para nós. A Escritura, então, nos narra a grande história da criação, queda, redenção e consumação. E eu preciso olhar para ela, eu preciso entendê-la, eu preciso vivê-la, para que eu também tenha o alimento necessário a fim de viver e de desejar viver esse modo digno do Evangelho. Então, viver do modo digno do Evangelho é compreender que Evangelho é esse. E compreender o Evangelho é olhar para as Escrituras. Nós passamos muito tempo, às vezes, ouvindo podcasts de pastores falando sobre teologia, ouvindo, às vezes, vários sermões na internet. Isso é bom, isso é agradável, isso é necessário, isso vai te ajudar no crescimento. Mas sabe que tempo nós precisamos dedicar a mais na nossa vida diária? É a vida de devoção. Eu e Deus. Eu lendo, eu buscando no Espírito Santo compreender, eu escrevendo, eu aplicando, para poder então viver essa comunicação de Deus comigo. Como que está a sua vida devocional? Como que está essa prática diária? É real? É verdadeira? Pastor, eu não sei fazer devocional. Você recebeu já o material aí, né? Você está aprendendo com o reverendo Wagner como fazer. Não espere para amanhã. Faça hoje mesmo. E se possível, no primeiro horário do dia. Porque lembra, você acorda para ir para uma batalha. E se você acorda para ir para a batalha sem a sua armadura, você vai chegar destruído no final do dia. E sem força para se conectar com Deus. Agora, se você faz o inverso, seguindo a dinâmica de Mateus 6, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não vai ser diferente? Eu acordar no primeiro horário do dia, em vez de pegar o celular na mão, pegar a Bíblia e ouvir a voz de Deus, e não ser condicionado por aquilo que eu me alimento ao ver, mas por aquilo que eu alimento, para poder experimentar dessas verdades no meu dia a dia. Então eu coloco a armadura e vou para a guerra. Eu vou chegar no final glorificando, mesmo ferido, porque Deus me sustentou enquanto eu estava caminhando. Então, desenvolva essa vida devocional. E por fim, entenda que você precisa desenvolver algo que Deus deu individualmente a você. Para a igreja, o propósito. E o caminho para realizar esse propósito foi um presente maravilhoso dado por Ele a você. E sabe qual é o presente que Ele deu? Através do Espírito Santo? O seu dom. O seu dom. Mas para que Ele te deu o dom? Para servi-lo na missão de lutar junto com seu irmão pela fé evangélica. E você precisa servir. Recebi uma pergunta ontem num evento dos jovens que falava assim: pastor, eu tenho muita vergonha ou timidez. Eu quero servir na igreja, mas eu sou muito tímida para fazer isso. Eu não sei, eu tenho isso comigo. Como eu posso proceder então para conseguir servir? Primeira coisa, reconhecendo que a sua timidez é pecado. Timidez é medo da ameaça, de encarar uma realidade. Eu disse: entenda algo no seu coração. Você já pode começar a trabalhar a sua timidez. Quando você está na igreja, você não é voluntário a nada. O grande erro é entendermos que na igreja nós somos voluntários. Não existe voluntário na igreja. Existem vocacionados na igreja. Nós somos chamados, vocacionados e somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra. Então não tenha medo de servir. Tenha medo de não servir. Então você pode servir. Porque, em primeiro lugar, quem vai te capacitar é aquele que te chamou para viver o seu dom no reino e na missão.
Então sirva. Primeira coisa que você precisa fazer para lidar com essa timidez. Segunda coisa, reconhecer quais são as ameaças que levam você a ter tanto medo de encarar a realidade. E aí busca ajuda para poder resolver isso e então continuar a sua caminhada de maneira a vivenciar aquilo que Deus te deu. E assim, nós vamos estar dentro dessa unidade, dentro dessa missão, fazendo aquilo que fomos chamados, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos ver a Pompeia crescer, desenvolver para a glória de Deus, plantando e plantando outras igrejas, completando mais e mais aniversários para contar na história aquilo que Deus de fato é para ela e ela para Deus. Espero voltar aqui um dia e ouvir e ver com os meus próprios olhos uma igreja vibrante, que não cabe aqui mais, que está tendo um grande problema, tendo que arrumar um espaço maior para comportar homens e mulheres, jovens e crianças, que entenderam o propósito, estão vivendo ele, e isso está trazendo frutos, e esses frutos são tantos que não vão precisar arrumar outro espaço. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar com você. Pai querido, em nome de Jesus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos comprou, o Senhor de fato nos deu um propósito existencial. E nesse propósito existencial nós temos um modo de vivê-lo. E o modo de vivê-lo passa pelo Evangelho, passa pela unidade que temos como igreja, e passa pela compreensão de que o sofrimento faz parte de nós, é realidade a nós. Mas temos uma igreja para nos ajudar, nós temos uma igreja para nos fortalecer, nós temos uma igreja instrumentalizada pelo Senhor, nos alimentar, para continuarmos na luta pela fé evangélica. Louvado seja Deus, porque temos tudo isso, e tudo isso foi dado gratuitamente pelo Senhor a nós. Obrigado pelas crianças que já podem viver a realidade da missão. Como é bom ouvir as crianças compreendendo essa obra de salvação. E por isso ajude nos desafios delas, nos relacionamentos em casa e fora de casa, a testemunharem daquilo que já compreendem e experimentam com uma fé genuína dada pelo Teu Santo Espírito. Que nós possamos ver uma igreja vibrante, não pelos números de pessoas que aqui congregam, mas por ver todos que congregam vivendo o propósito de lutar juntos pela fé evangélica. O mundo está desesperado pela luz. E nós somos os luzeiros a apresentar essa luz para o mundo. E por isso use essa igreja, use esse povo, use o pastor e os líderes da igreja a conduzi-la para esse fim. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.